E já estou aqui nos bastidores com Rafael Baena Neto e William Lima. Vamos lá, vamos chamá-los aqui no palco. Bom dia, Rafael, bom dia, William. Sejam bem-vindos. Bom dia, Wagner, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Maravilha, ótimo. É um prazer ter vocês aqui com a gente novamente, né? Já tivemos aí algumas ações anteriores. E quero deixar aberto aqui para cada um de vocês, dar o bom dia para todos. Vamos lá, William. Tudo bem, pessoal? Bom dia, meu nome é William, trabalho aqui na Eleve já desde 2019, veio de uma jornada aí de 20 anos na área de tecnologia, passando por algumas áreas e empresas específicas aí. Eu começo a trajetória na área de aviação, trabalhando em linhas aéreas. Foi uma grande escola, uma grande jornada ali para mim, os primeiros 6 anos da minha carreira. Depois eu trabalho 10 anos em um provedor de internet, trabalhando com projetos complexos de infraestrutura, gestão de serviços, toda essa mudança tecnológica, né, que acontece 2005 até 2020, aí vem a pandemia, né, que transforma e acelera todo esse processo tecnológico. Em 2019 eu chego na Eleve, então com a missão de coordenar ali o time de operações. E aí, como eu antecipei, veio a pandemia que acelerou muitos processos. Hoje eu lidero toda a vertical de operações, desde a área de inovação, desenvolvimento, implantação, suporte, pré-vendas, a parte de engenharia de soluções. E estamos aqui para contribuir um pouquinho com vocês hoje sobre essa pauta, né, de inteligência artificial, e a gente traz algumas provocações hoje sobre, de fato, resultado, né? Muito se fala sobre inteligência, sobre proposta, mas, de fato, muitas dúvidas ainda, muitos descréditos já acontecendo, frustrações, né, por soluções que não conseguem, de fato, trazer o resultado esperado. Então é isso. Maravilha. Rafael Baena. E aí, bom dia, galera. Então, meu nome é Rafael Baena. Hoje eu estou como gerente de inovações aqui da Eleve Tecnologia. É a minha segunda passagem pela casa. Então, é uma empresa que sempre investiu em inteligência artificial, por incrível que pareça, né? Como nosso amigo falou, né? É um hype no momento, mas a Eleve investe em inteligência artificial, acredito que há mais de 6 anos. Nós estamos na nossa segunda aplicação prática de inteligência artificial, então não é uma coisa nova, né, esse assunto dentro da Eleve. E hoje eu trago essa nova roupagem, né, de inteligência artificial na prática da implantação dela em sistemas de atendimento, voz e WhatsApp. Então, eu acredito que para quem for assistir essa palestra vai ser uma excelente oportunidade para cada vez mais entender que a inteligência artificial está sendo praticada, né? Não, ela deixa daquele mundo de desejos, né? E ter testes e vocês começam a ver coisas mais práticas acontecendo no dia a dia. Excelente. Vamos lá então. A partir de agora o palco é de vocês. Já estou colocando aqui na tela a apresentação, tá? No final eu volto aqui com as perguntas dos participantes para a gente interagir um pouquinho. Combinado? Maravilha. Até daqui a pouco. Valeu. Vamos lá. Baena, você que está Isso, eu estou tocando aí, né? controlando. Perfeito. Bom, eu vou começar então essa primeira parte, né, com uma pequena provocação sobre o cenário. Então, a gente, antes de falar da nossa solução de inteligência artificial, como o Baena mesmo trouxe, a gente já fala na Eleve de inteligência artificial desde 2019, onde a Eleve ela vem numa jornada de 18 anos, sempre no segmento de telefonia, de atendimento. Nosso know-how é a experiência de atendimento com o cliente. Então, na transformação digital, você começa a ter outros canais de atendimento, chat, telefonia, WhatsApp e tudo mais. E a gente já começa a falar ali de Speech Analytics, onde você tinha até então pessoas escutando ligações e de alguma forma com muita manualidade, e esse processo ele se arrasta até hoje. Então, lá em 2019, a gente cria o nosso primeiro produto, né, de inteligência artificial, trazendo ali uma proposta de Speech Analytics. Mas o Baena depois vai contextualizar um pouquinho melhor a evolução disso dentro da Eleve e o que a gente está construindo e trazendo de resultado com os nossos clientes. Temos cases muito interessantes para provocar vocês, mas o principal passo
Se a gente pensar do ponto de vista até de processo, e olhando pelo mercado, conversando com alguns colegas, existe um certo descrédito hoje em relação à aplicabilidade, de fato, da inteligência artificial. Então, como é que, de fato, a inteligência artificial resolve o meu problema? Tem uma série de ferramentas, tem uma série de informações, uma série de recursos hoje disponíveis, mas, de fato, como é que, apesar de ser tão simples, dentro do meu processo isso não funciona? Então, a gente trabalhou ali em 3 tópicos, né? Primeiro, o dilema corporativo. Você tem ali milhares de interações. Os clientes, eles se comunicam com a gente de diversas formas. Quando a gente fala de uma ligação telefônica, seja para abertura de um ticket, para uma reclamação, para qualquer aspecto nesse contexto, o cliente, ele fala muito mais do que simplesmente o motivo principal, que de repente é abrir um ticket, é solicitar uma segunda via de um boleto, é fazer uma reclamação. Nas entrelinhas, ele fala de várias outras possibilidades, seja de uma venda, seja de um possível cancelamento, mas que o nosso ouvido, muitas vezes, ele não está treinado para isso. Afinal de contas, nós somos treinados, assim como a inteligência artificial, para obedecer um script de atendimento. E quando a gente traz isso lá para o processo de speech analytics, onde nós temos os monitores de qualidade, eles estão enviesados a seguir aquele script de atendimento e, de fato, trazer as informações. Então, na prática, quantas milhares de oportunidades, muitas vezes, a gente perde justamente por não ter ali a condição de recepcionar esses dados, de tratar esses dados de uma forma efetiva, né? Então, o oculto é justamente isso. Quanto de valor essas milhões de horas, milhões de mensagens de WhatsApp, de documentos que o cliente envia, às vezes até um tom de voz um pouco diferente, uma risadinha específica ali que é falado após uma informação que o meu operador, o meu vendedor está passando para o cliente, a gente não percebe. E aí a oportunidade é justamente a gente unificar. Como é que eu busco essas informações e, de fato, eu transformo isso no universo, num celeiro de oportunidades, seja para a melhoria dos meus processos, seja para a correção dos meus problemas, seja para o que a gente, obviamente, quer, que é aumentar a venda. Então, quando a gente olha isso de uma forma ampla, né, como eu estou explanando, isso parece um pouco utópico, porque, tá, William, mas eu tenho meu CRM, eu tenho meu ERP, eu tenho meu PABX, eu tenho minha solução de WhatsApp, eu tenho uma série de informações, né? Eu tenho multicanais de atendimento. Eu tenho lá, às vezes, o cliente que vem na porta ali e fala com a minha secretária, com a minha recepção. Então, como é que eu unifico isso de alguma forma e construo? E aí, obviamente, a gente tem alguns processos, né, que precisam ser seguidos, e aí vamos falar de boa prática de mercado, né? Você precisa ter, de fato, uma forma de integrar o máximo possível desses sistemas. Você, uma vez que você tem integrado, você tem uma base de dados absurdamente grande, e aí você precisa pensar em dashboards que sejam e tragam informações analíticas e que você consiga, de fato, resolver problemas rapidamente e não só encheção de linguiça, né? Então, isso é um ponto muito importante. Eu canso de ver ali no mercado muita gente querendo construir grandes relatórios, grandes dashboards, mas muito provocado por informações, por telas bonitas. E, na verdade, o que a gente precisa são de informações que me ajudem a tomar decisões certas e rapidamente, né? Então, precisa aparecer na minha tela o que realmente eu preciso tomar decisão, e não só para ocupar minha cabeça e desviar ali do meu foco. E aí a grande oportunidade é a gente usar a inteligência artificial para isso. Então, uma vez que eu tenho uma integração de todos esses sistemas, uma vez que eu tenho ali dashboards e relatórios analíticos para me gerar essas informações, como que de fato eu consiga, como é que eu consigo ter a análise desses dados como um todo, transformando isso em oportunidade e aí gerando resultado eficiente, né? Então, o que chega para mim é de fato o sim ou não, né? Onde eu realmente preciso dar sequência nesse processo. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, basicamente, é uma forma, né, uma solução que a Eleve desenvolve, está desenvolvendo, é um processo, né, que está sendo construído. Essa é uma solução que a gente até brinca, né, que eu não consigo enxergar
um fim da linha dela, porque a cada conversa, a cada oportunidade que a gente enxerga e conversa com nossos parceiros e clientes, a gente percebe um novo valor que é agregado àquela solução, uma nova oportunidade de melhoria de processo, e aí eu estou falando desde venda, desde melhoria de performance do time, da liderança, com uma simples ligação telefônica, né, que diz muita coisa. Então, acho que fica aqui para a gente iniciar essa primeira provocação. A gente não pode mais se preocupar e se dar ao luxo, de fato, de ter serviços totalmente fragmentados, né? Cada solução cuidando da sua caixinha e simples assim. A gente não pode ter relatórios, ou nem ter relatórios, não ter indicadores, não ter dashboards que nos ajudem a desafiar o processo e entender como que eu tenho mais performance na minha operação. E a gente tem a inteligência artificial disponível para nos ajudar nesse contexto. E aí, de fato, a provocação principal é como é que eu transformo tudo isso em realidade e consigo gerar um método, né, uma solução, uma inteligência artificial aplicada, né, que realmente me traga resultado rapidamente. E aí, o que o Baena vai mostrar aqui para a gente hoje e explanar um pouco está relacionado a isso. Hoje, a gente tem números absurdamente, né, grandes, com uma ligação, em questões de segundos, você já tem uma análise completa, uma análise do processo ali, do que está acontecendo e, de fato, com o que você precisa atuar nesse instante. Certo, Baena? Bom, o William foi bem certeiro, né, do ponto de vista da realidade que os empresários eles estão encarando hoje, né? Então todo mundo está se deparando com esse dilema: como colocar a inteligência artificial no meu processo, né? E aonde ela vai dar realmente resultado? Então, como vocês bem viram, né? Acho que essa é uma dor normal, né, de todo empresário, principalmente de times de tecnologia que estão automatizando processos com Você me ouve? diversos. Tudo bem? Uma piscada na tela, mas vamos lá. Então, o OpenAI ele nasceu exatamente para isso, né? Para você conseguir orquestrar todo esse fluxo de informação, né? Desde do sistema originário, seja ele um PBX, seja ele uma API de WhatsApp, seja ele um CRM. Então, essas informações elas conseguem ser transportadas para dentro do nosso sistema, e o propósito é automatizar esse primeiro pipeline de dados, né? Então, o OpenAI ele nasce exatamente para isso, para ser esse grande orquestrador de informação, onde você pode puxar uma ligação telefônica, uma conversa WhatsApp, uma imagem de uma receita médica que foi mandada para você, uma foto de um canteiro de obras ou qualquer outro tipo de coisa, para que você consiga ter inputs de informações específicos e, a partir desse input, fazer com que os agentes que são ali treinados, eles possam fazer toda a cadeia de atendimento e de análise que vocês esperam. Então, o CERN, né, do OpenAI, ele é exatamente uma grande linguagem, né, multimodal, né, então ele utiliza ali de tecnologias de LLM para fazer esse processamento natural, né, de imagens, e ela usa também tecnologias como RAG e como vetorização semântica, que é o que vai garantir o quê? A performance e a unicidade da informação, né? Então, dando um exemplo muito prático, quem de vocês já fez uma pergunta ali para o ChatGPT de uma determinada característica, no outro dia você pergunta a mesma coisa, ele te responde outra coisa, né? Então, por quê? Porque ele não foi treinado para guardar essa memória, e a memória dele é muito volátil. Então, a plataforma do OpenAI ela foi desenvolvida exatamente para isso, para ela dar segurança para o nosso contratante de que ela sempre vai responder com aquela característica daquela que ela foi treinada. Então, essas tecnologias elas foram realmente desenvolvidas para manter essa unicidade e, principalmente, né, deixar que ela seja cada vez mais confiável na resposta dela. Essa informação é importante, Baiana, você me permite complementar. Do ponto de vista de negócio e conversando com clientes, uma das principais perguntas que eu recebo é: tá, mas essa plataforma ela usa uma IA generativa? E para entender isso melhor, ela se auto-ensina, ela aprende sozinha? E a resposta é não.
né? Por que não, entre aspas? Justamente porque a gente precisa ter esse guarda-reio. Essa alucinação de você fazer a mesma pergunta para um chat GPT em momentos diferentes, ele trazer respostas diferentes, ele está relacionado a vários aspectos do algoritmo que vai permitir essa característica. Então, quando a gente está falando de uma análise de processo de negócio, eu não posso ter essa alucinação. Eu preciso colocar ele numa régua, onde ele sempre vai seguir o mesmo processo, o mesmo script de atendimento, a mesma análise do negócio, sem nenhum viés. Exato. Imagina que num processo de atendimento, você tem um ser humano que fica escutando uma ligação e ele começa ali a avaliar e dar notas para essa pessoa. Só que se essa pessoa for meu amigo, eu tenho um viés. Se essa pessoa hoje eu tiver de mau humor, se hoje está chovendo, está sol, está frio, enfim, você tem N fatores externos que acabam impactando nesse processo. Quando a gente fala de inteligência artificial, talvez esse seja a primeira frustração, porque ela não, obviamente não com os mesmos motivos, mas ela também tem formas de alternar a resposta. E isso é legítimo. E dependendo do negócio, isso é muito bom, né? Quando a gente fala de criativo, isso é ótimo, é excelente. Mas quando a gente fala de serviços analíticos e resultados, cálculos matemáticos, aqui a gente está falando de matemática, eu não posso ter esse tipo de comportamento. E aí é muito interessante, porque a gente fala de sentimento. O cliente, ele abre um ticket com sua empresa para fazer uma reclamação de um processo. Na sequência, ele traz alguma palavra. Então, essa correlação matemática, ela caracteriza uma insatisfação, ela caracteriza um possível churn, ela caracteriza talvez uma oportunidade de um upgrade naquela solução ou uma mudança do produto do cliente. Então, são cálculos matemáticos, e aí é simples, porque contra números não há argumentos, né? É mais simples da gente entender. Então, quando o Baena traz aquela arquitetura mostrando que a gente usa LLM, RAG, etc. A gente está falando basicamente disso, que a plataforma ela é construída para sempre operar numa performance, numa cadência que vai ser eficiente, que ela não vai ter alucinação, que ela vai se comportar exatamente como você precisa que ela se comporte. Você vai determinar um processo. Eu preciso que a análise desse meu processo analise A, B, C, D e E. Perfeito. Ele vai percorrer essa esteira sem nenhum desvio na performance. Então, acho que vale a pena trazer essa questão, porque de fato é uma das perguntas que muito acontece, né, sobre a questão da IA ser generativa e o quanto isso impacta, porque do ponto de vista de negócio, é muito positivo, porque eu tenho menos trabalho se a ferramenta se auto-aprender. Mas esse autoaprendizado em algum nível, e aí a gente está falando aqui de análises matemáticas, ela é perigosa, porque ela vai trazer resultados indevidos para o processo. Então, falando um pouco do nosso fluxo contínuo, né? Então, uma vez que a gente tem uma fonte de informação, seja ela uma ligação telefônica, um WhatsApp ou qualquer outro tipo de mídia, os nossos agentes de inteligência artificial, eles começam a trabalhar num pipeline de dados, né? E o primeiro pipeline que a gente tem ali é o de transcrição, né? Hoje nós estamos com mais de 10 agentes especializados em várias ocasiões, e eu trouxe aqui os principais que eu gosto sempre de falar dele, né? Então, a transcrição, ele vai pegar ali, seja uma ligação telefônica ou até mesmo uma conversa de WhatsApp, e vai organizar o diálogo entre a primeira pessoa e a segunda pessoa. E a gente vê aqui alguns atendimentos que tem mais de uma pessoa, né? Então a gente ficou bastante feliz com a produtividade desse agente, que ele começou a identificar várias outras pessoas que podem estar ali num atendimento. A gente sempre acha que o atendimento é de 1 para 1, né? Então a gente começou a ver que outras pessoas começam a fazer parte ali disso. Então muito disso foi pelo fato do nosso agente ali, ele conseguir identificar isso e cada vez mais ser calibrado para identificar esses tipos. Sentimento também, que é uma coisa super importante, né? E aí a gente só não está falando de sentimento positivo, negativo e neutro, a gente está falando do sentimento do cara na ligação, né? Muitas das vezes a gente pode ver que ele chega frustrado ali com um problema técnico, mas no final do atendimento ele fica com outro tipo de percepção, porque eu consegui passar um atendimento mais tranquilizador e às vezes resolutivo para ele, né? Então a gente consegue fazer essa questão do sentimento muito bem apurada. Intenção foi uma coisa interessante também, porque a gente começou a cruzar os dados que a gente tem do nosso próprio clientes, né? Então aqui eu tenho a intenção, que é
abrir um chamado de velocidade de internet. Mas essa intenção era uma intenção secundária, a principal mesmo era o problema do modem. Então a gente começou a ter não só mais uma intenção, várias intenções que estão ali relacionadas numa ligação e que elas têm resolutividade. Então eu ligo para reclamar da minha velocidade de internet, mas na verdade o meu técnico ele passa um checklist comigo. Então eu abordo várias intenções do meu cliente ali, faço o teste de velocidade, faço o teste de... Às vezes até vejo se a fatura do cara está paga ou não. Então ele vai me dando várias intenções que foram identificadas ali durante o atendimento e vai pontuando. Se ele resolveu uma, se ele resolveu duas ou se ele resolveu 100% das intenções que o cliente trouxe. A mesma coisa com os tópicos, né? Então, esses tópicos também são tópicos que são abordados. Então o cara liga para falar de atraso na entrega do meu produto. Então pode ser algum outro tipo de coisa que ele vai identificando, e tudo isso fica listado com o tópico 1, tópico 2, se ele for resolvido, se ele não for resolvido. E aí, como eu disse, a gente tem vários agentes de inteligência que eles já estão quase com 10 agentes que eles vão gerando cada vez mais insights. Então, basicamente... Quando a gente fala de tópicos ainda, tem uma questão que é muito importante, né? Então, imagina que, como o Baiana trouxe, o cliente ligou para um objetivo inicial. Ele queria fazer uma abertura de um ticket para reclamar lá do recebimento do produto que não aconteceu. Perfeito. Mas na sequência desse atendimento, existem vários processos também que precisam ser obedecidos. Quando a gente separa isso e classifica nos tópicos, eu crio submotivos desses contatos e eu começo a pensar sobre performance desse meu cliente. É aí que eu começo a entender se esse cara é um possível detrator, se ele pode comprar algo a mais, se ele está num risco de cancelamento. Porque, veja, não é apenas o sentimento. O William tá bravo, o William tá com sentimento positivo. Não, é uma série de fatores. Muitas vezes o cliente vai falar o seguinte, imagina, vamos usar um exemplo hipotético aqui, eu acho que esse é um grupo legal. Provedor de internet. Eu ligo, falo, estou sem internet. E aí o cara fala, ok, sinto muito, espera aí que eu vou mandar um técnico amanhã. E aí eu respondo, cara, eu trabalho em casa, home office, eu não posso ficar sem internet. Essa minha frase, esse contexto onde eu me aloco, por mais que eu tenha aberto meu primeiro chamado, eu estou 1 ano como cliente, eu sou um cliente fidelizado, nunca tive problema, mas essa frase, ela já precisa ser categorizada como um possível churn. Porque se eu demorar muito para resolver o problema dele, ou se eu tiver uma segunda, uma terceira queda, o William vai cancelar, ele vai buscar um outro provedor, porque ele já deixou explícito que ele não pode ficar sem internet porque ele trabalha em casa, ponto. Então, quando a gente fala de tópicos ali, e aí depois a gente vai falar de categorização e tal, existe toda uma jornada importante para a gente avaliar qual é o risco. E da mesma forma que eu estou falando de cancelamento, a gente também pode falar de oportunidades. Talvez uma oportunidade de um não cancelamento, ou seja, uma promoção para um novo produto. Olha, eu vou te oferecer uma solução com redundância, uma fibra que vem por cima, outra por baixo, não sei. Aí a gente pode começar a explorar de acordo com a realidade de negócio de cada processo. Mas é a partir disso, e quando eu falo lá atrás da minha provocação, que o cliente fala muitas coisas e ele entrega o ouro durante uma comunicação, seja telefônica, seja WhatsApp, enfim, por qualquer canal de mensageria, é sobre isso. E, de fato, isso acontece o tempo todo na comunicação com o cliente. Só que a gente está treinado para ouvir a abertura do ticket para resolver o problema do chamado da internet lá do cliente que está fora. Só que ele trouxe ali uma série de oportunidades, muitas vezes, para a gente atuar. Esse é o grande gap, né? De você transformar o dado oculto em dados estratégicos, né? Então, esse é o nosso principal gancho aqui. Falando um pouco de velocidade desse pipeline, né? Então, como vocês mesmos viram, né? A gente tem uma fila gigantesca de produção de áudios e WhatsApp que os nossos clientes produzem hoje. E a execução dos nossos agentes, elas refletem quase 16 vezes o tempo real, né? Então, como que essa média foi feita? Nós pegamos aqui um caso real de um cliente que tinha um alto volume de demandas, né, para serem tratadas. Nós fizemos uma amostra ali para trazer para vocês de 2.175 áudios que foram processados num tempo de tempo bastante curto, e a gente chegou num pico de 187 áudios por hora, né? Então, áudios com TMA mais ou menos de 6 minutos. Então, a gente conseguiu um pico de 187 áudios por hora.
Isso representa quase 16 segundos por segundo de áudio. Então, os nossos agentes eles conseguem ser 16 vezes mais rápido do que o áudio, né? Então, aí quando a gente fala de agentes, de fato é no plural, porque como vocês viram, né? Então, a gente tem, para cada ligação ou WhatsApp, a gente tem a transcrição, tem o resumo, tem as palavras-chave, tem a audiência, tem, ou seja, uma série de resumos que se você fosse colocar isso numa esteira para um humano fazer, você não teria essa mesma velocidade, né? Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês é que seja independente do tamanho, do volume de dados que vocês têm hoje, a gente consegue trazer uma produtividade bem interessante. E para operações de mação crítica, né, que, por exemplo, como o William falou, eu preciso identificar as oportunidades de cancelamento do meu cliente, porque cancelar, para mim, é muita perda financeira. Então, ou seja, você consegue quase que em tempo real, quando o cliente desligou ali o telefone, né, da sua chamada, reclamando, já consegue tomar uma próxima ação preventiva, falando, cara, eu sei que o seu modem está com um problema, mas estou mandando um técnico um pouco maior ali, né? Então, você consegue tomar cada vez mais ações preventivas, dada a velocidade de análise desses agentes. Bom, então falando um pouco mais de cases práticos, né? Um dos nossos principais módulos aqui, de fato, é o nosso módulo de monitoria de voz, né? Então, esse módulo ele foi concebido justamente para, além dos agentes que eu já mostrei para vocês, nós temos um agente especializado em qualidade e compliance de atendimento. Então, basicamente, isso consiste na criação de um formulário específico, e o mais legal é que aqui a gente começa a popularizar a inteligência artificial dentro dos nossos clientes, né? Então, o grande motor do nosso módulo de qualidade, ele é aberto para o cliente. Por quê? Porque eu dou para o meu cliente o poder de ele treinar a IA dele, né? A gente sabe que, às vezes, eu estou fazendo atendimento de um suporte técnico para a internet, mas eu também tenho o meu próprio Service Desk que trata de outro tipo de coisa, ou um agente de saúde, ou eu tenho vários produtos dentro da minha operação, e cada um deles vai ter uma especificidade ali no atendimento. Então, hora eu vou querer ver a postura do meu atendente, hora eu vou querer ver a resolutividade, hora eu vou querer saber se ele foi educado, se ele foi formal, se ele falou gíria, se ele não falou gíria. Ou seja, eu tenho várias modalidades para fazer isso. E especificar o treinamento desse prompt, né, especificar o treinamento desse agente, é um dos grandes motores que faz a qualidade desse nosso produto. Então, é claro que, né, de uma maneira, ele é um subagente, né, então ele trabalha sob supervisão de um agente primário, mas a gente consegue dar, de fato, uma liberdade e uma personalização para os nossos clientes fazer esse tipo de parametrização dos seus próprios questionários. E o mais legal é que aí eu tenho um agente, né, de qualidade, de fato, trabalhando 24 horas por 7, conseguindo analisar 100% das suas ligações. Então, como vocês viram naquela velocidade, a partir do momento que eu desligo a minha ligação, automaticamente eu consigo ter um agente de IA fazendo qualquer tipo de pergunta que você personaliza e agrupando isso num script, num checklist de qualidade bem completa. Acho que aqui vale a pena falar também o seguinte, quando a gente fala de Speech Analytics, monitoria de qualidade, muitas vezes a gente correlaciona isso a call center, atendimento. Então, eu não sou um call center, eu não sou um atendimento, né? Então eu não preciso ter esse tipo de preocupação. E aqui a gente está falando de dinheiro. Existe um custo que é muito baixo dessa solução, comparado à quantidade de resultado, de oportunidades que você pode gerar. Seja para, como eu falei, né, para venda, para minimizar risco, para melhorar ou até substituir aquele colaborador que está atrapalhando a sua operação. Speech Analytics aqui ele pode trabalhar o OpenAI de uma forma onde você precisa, por uma questão de compliance, analisar 100% das suas ligações. Então, eu sou uma empresa que eu preciso ter a monitoria de todas as minhas chamadas e aplicar ali os monitoramentos de qualidade. Isso é perfeito, é um cenário. Mas eu posso olhar isso por alguma cadência ali, né, por amostra. Então, eu vou pegar ali 15, 20, 50 ligações dos meus operadores. Eu vou analisar as chamadas dos meus vendedores, por amostragem.
e a partir dali eu começo a gerar uma série de informações, uma série de insights de melhoria de qualidade. Então, a gente faz alguns exercícios aqui dentro da Eleve, falando de comercial, por exemplo, onde a gente pega essas chamadas e a gente analisa do ponto de vista comercial. O meu William, como vendedor, ele realmente está apto? Quais são os pontos fortes dele? Quais são os pontos fracos? Como que ele tratou aquelas objeções do cliente? Quando o cliente falou determinada situação, como é que ele respondeu? Quais são os pontos de melhoria? Então, essas recomendações todas, elas são incalculáveis, né? Como é que é? E assim, não existe nenhum viés, né? Não é o William falando para o Baena, olha, isso aqui não foi legal que você falou, cara. Diante de uma política, de um processo que a gente estabeleceu, você aqui fugiu, existiu um desvio e a própria ferramenta está te indicando, existe um módulo de feedback que vai nos ajudar nesse processo. Então, a gente sai do universo Speech Analytics e monitoria de qualidade para call center e a gente entende que isso se aplica a qualquer negócio. Se eu tenho uma imobiliária, um serviço SaaS, qualquer empresa que tenha relacionamento com o cliente, todas têm, todas minimamente vendem alguma coisa e existe essa comunicação, você pode aplicar essa mesma régua para melhorar a performance de atendimento ali do seu time. Está falando de melhoria contínua, né, William? Então, a gente conhece isso como monitoria de qualidade, mas a gente também vende melhoria contínua. Então, você só vai conseguir melhorar o seu produto, o seu serviço, aplicando práticas de melhoria contínua. Perfeito. Bom, então, esse é um outro case prático do nosso outro módulo de categorização, que também é muito importante, né? Então, uma coisa é você entender que o seu atendente ou seu atendimento com o seu cliente está sempre evoluindo, né? Então, você tem notas de qualidade que sempre estão evoluindo, mas num outro ponto também de CX, você tem que analisar o comportamento do seu cliente, né? Então, não basta você ter um bom atendimento, você tem que garantir que todas as etapas do serviço, que às vezes o seu problema não é no atendimento, o seu problema é na logística, no suporte técnico, ou em outros pontos da sua empresa que você ainda não verificou. E por que você não verificou? Porque os dados estão ocultos, né? Então, o nosso agente de categorização, ele entra exatamente para fazer com que, durante toda essa massa de análise, eu consiga analisar não uma categoria, vendeu ou não vendeu, eu consigo analisar quantas categorias vocês quiserem, né? Então, eu posso partir do momento de ter o meu exército de agentes ali analisando os meus insights, mas eu quero saber, do ponto de vista de CX, meu cliente está sendo atendido ou não está sendo atendido? Quais são os motivos que ele não está sendo atendido? Quais são os motivos que estão levando ele a fazer uma nova compra? Eu posso falar de NPS aqui também, né? Então, ele é um promotor ou ele é um detrator? Então, eu posso parametrizar agentes específicos para essa categoria. E aí, agentes no plural. Então, você pode também, no mesmo motor de criação de agentes de IA, o nosso cliente consegue criar esses agentes, citar quais são as regras que esses agentes precisam ter, e automaticamente o nosso pipeline ele vai rodar em cima desses agentes. Então, de novo, para 100% das ligações que são analisadas, sejam elas de telefonia ou WhatsApp ou, né, documentos qualquer, a gente consegue categorizar de maneira bem personalizada e totalmente flexível para os clientes. Categorização, nesse processo, eu acho que a gente conseguiu construir um mecanismo que eu considero isso como sendo um método de excelência, porque ele é 1 para X, né? Eu não tenho um limite. Então, eu posso dizer que uma categorização, por exemplo, que eu quero saber qual é o motivo daquela ligação. Se o cliente ligou para um suporte, para uma reclamação, para um elogio, por exemplo. Isso é uma primeira categorização. Essa mesma ligação, eu posso definir qual é a categoria de produto. Tá, ele está reclamando, abrindo chamada, elogiando qual produto. Ele está fazendo isso com qual operador? Ele está com algum problema de financeiro? Ele está devendo ou não? Veja que quando a gente traz isso numa jornada de atendimento, você tem a tabulação do operador. Então, ao final do atendimento, ele vai fazer as tabulações. Olha, essa ligação foi de elogio, tem esse motivo, é isso que aconteceu, essa é a jornada. Usualmente você tem no máximo 3 pontos. Aqui não, aqui eu tenho um N. O que eu quero saber? Eu trazendo um caso de saúde, né, que é um segmento que a gente é muito forte, o cliente lá tem uma situação de farmacovigilância. Tomei uma medicação, me deu uma dor de cabeça, me deu uma tontura. Opa, isso é um movimento extremamente importante, porque quando acontece uma situação de farmacovigilância, eu preciso atuar de uma certa forma. Perfeito.
Mas e o restante? O que mais que aconteceu naquela jornada? Eu posso entender, por exemplo, que o cliente, como acontece com a gente, a questão da formalidade do atendimento, o operador está falando só um minutinho, por favor, e aí, usando algumas gírias, isso é uma categorização. Eu posso olhar, por exemplo, categorização por tempo de silêncio. Então, a ligação teve 10 minutos e eu percebi que a ligação teve 5 minutos de silêncio. E eu quero categorizar ligações com mais de 30% de silêncio para analisar se o problema é o meu processo, é o meu operador, ou é a burocracia ou a autonomia que ele não tem para dar sequência no atendimento. Então, veja que você vai ter várias categorias e quando você explode isso, você vai trazer aquelas chamadas relacionadas àquela categorização. E ela é 1 para N. Então, na mesma ligação, você pode ter uma infinidade ali de categorias, de acordo com o prisma, né? Da forma que você quer ver. Eu tenho um dado ali, de acordo com o movimento, eu enxergo ele de uma forma diferente. Então, é um negócio que é muito legal, está sendo muito bem aceito ali entre nossos clientes, né? As operações que a gente está trabalhando, porque ele traz uma visão 360 graus ali do processo, do atendimento, do cliente, do produto, do negócio. E, de fato, você consegue ali criar estratégias multitarefas. Então, eu vou criar uma tarefa de feedback para melhorar a performance do meu time de atendimento. Em paralelo, eu tenho uma outra categorização que está relacionada a negócio. Então, eu percebi aqui por categorização que eu tenho um pool de clientes com potencial de upgrade, de cross-sell. Então, eu vou trabalhar com o meu comercial nessa outra frente. Eu tenho uma outra aqui de detratores, clientes que potencial churn. Eu preciso trabalhar com o meu time de retenção para não perder esses clientes. Então, você começa da mesma chamada, tendo várias frentes em paralelas para atuar. E falando ainda de case prático, né, o William trouxe um excelente exemplo aí do nosso famosa farmacovigilância. Então, de fato, na nossa tecnologia lá de 6 anos atrás, onde a gente usava muito isso, como que isso era feito com inteligência artificial? A gente cadastrava palavras-chave de farmacovigilância. Então, dor, febre, reação alérgica, esse monte de palavra-chave, ela era parametrizada ali dentro do agente de IA da época e ele ficava medindo palavras-chave, né? Quantas vezes aconteceu essa, quantas vezes aconteceu aquela outra. Quando a gente fala de taxonomia totalmente personalizada, agora, de fato, a gente está trazendo contexto para dentro da IA e, principalmente, trazendo exemplos, né? Então, eu não estou mais falando de palavra-chave. Eu estou falando que a minha categoria vai ser farmacovigilância, o nome do medicamento. E eu vou colocar no prompt se o cliente reclamou de dor, se o cliente reclamou de enjoo, se o cliente reclamou de qualquer coisa. Então, fica muito mais fácil e muito mais assertivo eu dar esse contexto para a minha inteligência artificial do que ele ficar gerando falso positivo porque ele achou uma palavra dor no meio ou ele achou outra palavra ali. Então, a aplicação da IA generativa nessa ideia de categoria, ela está nesse nível, né? Onde você está ensinando contexto para a inteligência artificial e cada categoria ela não tem um único contexto, ela pode ter vários contextos que você vai cada vez mais ensinando a ela categorizar aquilo de uma maneira mais interessante para você. Bom, falando um pouco mais de benefícios estratégicos, né, em negócio para o CX, então, como vocês puderam ver, né, nesses nossos exemplos práticos, principalmente produtividade e economia, então é notório que, analisando 16 vezes mais rápido, né, as ligações, a gente consegue uma produtividade e aí economia de tempo de processo, de fato, né, então a gente vai ter menos esforço manual e muito mais resultado. Compliance e rastreabilidade, então a gente preza muito pela LGPD, né? Como vocês viram, a gente não está falando só mais de resultado da ligação, a gente armazena todas as informações ali de ligação. Então, estar aderente ali com a LGPD, principalmente com o artigo 37 lá, onde a gente consegue, de fato, colocar todos os dados que são analisados das gravações numa forma segura, né? Desde do primeiro processamento. Nós também conseguimos entregar ali uma visão de Customer Experience, ou CX, completa, né? Então, não estamos só falando de insights, não estamos só falando de qualidade, né? A gente está falando do CX completo, que é essa visão 360, que é baseada em histórico também. Nós garantimos aqui uma melhoria contínua, seja de qualquer processo de atendimento, né? Então, se você, como o William disse, né? Se você tem um call center ou se você tem uma farmácia, você consegue ter rastreado ali todas as interações que você tem com o seu cliente e manter com que essa melhoria contínua aconteça.
Isso é legal também falar o seguinte, que quando você comenta sobre o PDCA, essa melhoria contínua, voltando, né, a Speech Analytics, você tinha isso num nível muito demorado de processo. Então você rodava o mês inteiro, você analisava as ligações aquele mês inteiro, você fazia alguns trabalhos, algumas análises. Então só no terceiro mês que você conseguia aplicar um plano de ação para correção. Aí você analisava o quarto mês e assim por diante. Então você, na verdade, tinha ali 4 ações no ano para fazer. Esse é um processo normal. Aqui a gente está falando de uma análise dia a dia, hora a hora, se eu quiser. Né? Então eu consigo, de fato, como o Baena trouxe, a gente analisa uma ligação 16 vezes mais rápido do que o próprio segundo. Então a análise do processo, da chamada, ela está disponível quase que em tempo real. Então eu posso acompanhar, criar uma régua, onde eu vou analisar, o William de manhã ele performa super bem, só que chega tarde ele perde energia e a performance dele começa a cair. Ou o contrário, o Baena é o cara que de manhã ele não funciona, mas conforme vai passando o dia, a performance dele vai melhorando. E aí você começa a criar estratégias nesse contexto para você facilitar o processo de atendimento e melhorar a performance desses caras. Seja você criar uma ação onde a pessoa performe menos no período de baixa dela, ou criar mecanismos para que ela consiga melhorar a performance mesmo no período de baixa. Isso é uma situação. Outra questão, por exemplo, ok, quem é o meu público? Então eu sei que o William atua bem com pessoas mais jovens, o Baena atua melhor com pessoas de terceira idade. Então, se eu pensar em performance, eu poderia trabalhar na entrega da demanda para esse meu cliente perfil ideal. Então, o William recebe as ligações dos mais jovens, o Baena com pessoas mais idosas. Ou o contrário, eu preciso fazer com que eles performem da mesma forma. Então, eu vou inverter essa régua para forçar o processo, tirar essa galera da zona de conforto e fazer com que eles consigam performar numa régua onde todos vão crescer de uma forma melhor. Então, assim, é muito instantâneo, né? Então, por isso que eu começo essa nossa conversa falando e trazendo uma provocação sobre a inteligência aplicada, porque, de fato, a gente não pode esperar 3 meses para conseguir fazer um plano de ação. O plano de ação é agora. Eu analisei uma chamada, existe um problema, eu chamo essa pessoa, eu aponto, eu corrijo ali na hora, e eu quero que a próxima ligação já esteja resolvida. No máximo amanhã. Então, obviamente, existe um trabalho, né? Precisa de pessoas do lado do cliente para operacionalizar isso, mas vejam que isso está muito mais no nível tático e estratégico do que operacional. Antes você tinha pessoas escutando ligação e preenchendo o formulário, agora você tem pessoas que já recebem isso tudo pronto e de fato tomam decisão, porque já está tudo pronto para ele dar o próximo passo. E aqui a gente traz também o nosso, como o William disse, né, esse é um projeto sem fim, né, então de fato a gente fica bastante feliz de ter a aceitação desse projeto no mercado e cada vez mais a gente vem descobrindo meios, né, de fazer com que a inteligência artificial seja aplicada a esses negócios, principalmente de resultado, que é o que todo mundo precisa. Então, hoje você já tem, de fato, as monitorias 100% automatizadas das ligações e também conversas de WhatsApp. Nós já conseguimos medir cerca de 80% de redução no tempo, né, desse processo todo de PDCA, né, que a gente comenta. E um grande ponto importante é essa multicategorização do motivo de contato, né? Então, isso também vem nos trazendo bastante feliz aqui com relação à aceitação desse modelo e cada vez mais colhendo resultados dos nossos clientes. E os valores também, eu acho que ficou bastante claro para vocês, né, que detectar essas falhas e principalmente as boas práticas e oportunidades comerciais, né? Então, eu costumo usar muito esse termo, né, nosso exército de agentes, eles são treinados para detectar essas falhas e causar essas boas práticas sempre nesse atendimento. A gestão dos feedbacks, né, que também é muito importante, eles serem cada vez mais acionáveis para o time de CX de qualidade. Então, como o William disse, eu consigo hoje diariamente ter relatórios de CX, diariamente ter relatórios de qualidade para saber como eu estava ontem, como eu estou hoje e se eu estou caminhando para a minha meta ali de qualidade. E também com isso a gente acredita, né, que impulsionar essa escalabilidade da operação e o nosso número
mágico aqui, que é o número que os nossos clientes vêm retratando, que é essa redução de 80% nesse tempo de auditoria manual. E aí é interessante falar, né? Por que 80% e não 100%? É justamente porque existe ali os 20% do tempo que é o estratégico, que é o tático, que é você pegar esse resultado e colocar em prática, criar planos de ação, criar campanhas de melhoria dos processos. E aí é Pareto, né? É os 20% ali de grandes e potenciais ações que vão trazer grandes resultados, grandes transformações para os nossos negócios. Essa é a nossa experiência, né? É isso que a gente está observando e acompanhando com os nossos clientes. São processos totalmente, é outra vida, né? Você sair de analisar só a ligação, e é muito interessante, a gente observa muitos clientes que ficam ouvindo ligação e transcrevendo na mão o que o operador falou, o que o cliente falou. É um trabalho que não faz nenhum sentido hoje, né? Então, quando você pega essa pessoa agora e ela, com todo o skill que ela já tem o ouvido treinado, e agora ela recebe essa informação pronta e ela pode, de fato, falar, olha, aqui a gente falhou, aqui o operador tem uma oportunidade, essa estratégia utilizada funcionou, e aí a gente começa a pensar, vamos pensar no churn. Voltando lá ao exemplo do provedor de internet, eu vou analisar lá uma amostra de 10 clientes que cancelaram. Vamos voltar ao tempo e analisar quais foram as últimas interações desses 10 e o que aconteceu, qual foi o ponto em comum entre eles que levou ao cancelamento. Perfeito, encontrei um padrão de comportamento. Vamos agora analisar numa base e buscar esse mesmo padrão de comportamento e buscar clientes que não cancelaram. Qual foi a diferença? O que aconteceu? Qual foi o plano de ação? Qual foi a tratativa daquela objeção, daquele problema que levou ao não cancelamento? E aí você cria já um plano de trabalho. Toda vez que acontecer isso, você agora atua desta forma e não mais genericamente, porque a gente pode perder o cliente. É sobre isso. A gente está falando sobre, de fato, escalabilidade, assertividade, redução, de fato, do tempo de auditoria e trazendo, de fato, essa turma para ser muito mais estratégica dentro da operação, dentro do negócio de cada cliente. Né? Sim. Bom, então estamos chegando aqui no nossos finalmente. Então, de fato, a mensagem que a gente queria trazer para vocês é, de fato, transformar essas conversas em inteligência, né? A nova fronteira que todo mundo está encarando. Então, contem com a Eleve para ser esse parceiro estratégico para guiar vocês nessa nova jornada. E o OpenAI, de fato, ele vem para habilitar essa descoberta de dados ocultos, como vocês bem viram, né? Em palavras ditas pelos seus clientes. Então, tudo isso agora consegue ser, de fato, analisado, transcrito e melhorado a cada dia por vocês. Nós deixamos ali um QR Code, né, para vocês preencherem. Então, o que a gente quer fazer? Vocês escanearem esse QR Code vai direcionar para um WhatsApp. E aí nós estamos disponibilizando 500 minutos, né, grátis ali para você analisar as suas chamadas. Então, William, eu tenho algumas ligações aqui, algumas gravações, queria analisar tudo isso que você falou. É bastante simples, bastante rápido. Essa eu acho que é um outro plus ali do processo, né? Questão de um dia tá pronto, você já tem os insights, como a gente falou, a velocidade de processamento ela é muito rápida, então você consegue ali ter uma amostra efetiva do que isso pode trazer para o seu negócio. Então, quem tiver interesse, a gente convida ali a escanear o QR Code, conversar com o nosso time de especialistas ali. William, preciso entender mais um pouquinho do processo, porque eu não tenho nem essa estruturação ainda. Meus sistemas são todos desmembrados, não existe integração, não existe relatoria, não existe nada. A Eleve também pode ajudar a gente nisso? A gente pode, a gente tem um time bem completo. A gente tem toda a jornada, né, do processo, como eu disse, a gente vem de uma jornada de telefonia, de atendimento, mas o nosso know-how, ele é sobre a experiência do cliente, sobre toda a jornada. Então, a gente vai trabalhar num assessment, mapeando todos os processos do seu negócio, identificando quais são os impactos, os riscos que você possui, quais são os seus pontos fortes, e a partir dali, a gente pensando numa melhor forma para
trabalhando a 4 mãos, te ajudar nesse processo, né? Não é simplesmente um SaaS, uma IA, um ChatGPT que você vai plugar e vai estar funcionando com estralar de dedos. Não é assim, a gente entende esse processo, é necessário alguns passos para construir, e a gente está aqui à disposição para apoiar nesse processo, tá? Isso aí. Acho que é isso. O Wagner, vocês têm perguntas ali também? Maravilha! E eu arrisco aqui o tempo, né? Excelente. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Esse é um assunto que rende. Vamos lá, aqui, ó. Tem a pergunta, primeira pergunta aqui, é da Carla Manuela. Quais são os maiores erros que as empresas cometem ao tentar automatizar o relacionamento via canais conversacionais? Cortou para mim aqui. Quais são os principais erros? É isso? Isso. Os principais erros que as empresas cometem ao tentar automatizar o relacionamento via canais conversacionais. Tem algumas questões, tá? Mas muitas vezes eu diria que o OpenAI ele traz informações, como a gente usou muito o termo oculto. E o oculto ele é muito interessante porque ele traz, de fato, informações que a gente não imagina. Então, talvez essa seja a minha principal provocação nesse contexto, né? Imagina um cara que pratica esporte e tal, vai lá fazer o exame, descobre que ele está todo ferrado, fala, pô, mas como assim? Eu sempre fiz tudo, me cuidei, não é bem assim. Então, é um pouco sobre isso. A gente tende a criar processos para relacionamento e auditoria do cliente para eu escutar o que eu quero ouvir. Então, de fato, eu tenho aqui uma aplicação, por exemplo, o nosso produto de OpenAI, e eu quero trazer respostas que massageie ali o meu ego, talvez, ou que me responda aquilo. Mas na prática, o cliente traz muito mais informações do que aquilo especificamente. Então, a gente vai em busca de uma certa informação, mas no final das contas, a grande maioria das vezes, tem uma chuva de coisas, de processos que acontecem, que são os principais culpados por aquela falha no processo. Então, é uma análise de processo comum, onde ela não pode ter nenhum viés. Eu preciso ouvir o cliente, eu preciso escutar. E quando a gente faz isso manualmente, você tem um direcionamento, você tem um script. A plataforma aqui ela é uma forma de você ter isso sem nenhum viés e trazendo muita informação para você de fato escolher. Opa, peraí, eu de fato aqui tenho uma oportunidade. O cliente queria laranja, mas na verdade ele também precisa de frutas para o resto da semana. Não só laranja todos os dias. O que mais eu posso ofertar para ele? Então, um pouco da experiência aqui, conversa com os clientes, a gente percebe um certo direcionamento, uma condução para algo que o cliente quer trazer informação, às vezes até por uma questão regulatória. Eu preciso trazer essa informação. Tá ótimo, e vamos seguir nessa linha, mas tem uma série de outras informações também que são importantes e muito relevantes para o nosso negócio. E que eu já vi alguns casos disso acabar virando projetos principais do negócio. O cliente começa com um processinho ali que é bastante simples, e no final das contas isso vira o negócio principal dele, né? Então, é sobre isso. Excelente. Eu tenho um exemplo prático também para responder essa pergunta da Carla, né? Que é o seguinte, nós estamos já vivendo há um tempo essa expansão da integração, né? Então, você tem um atendimento que começa ali no chatbot, você tem uma URA de atendimento, você tem um chatbot de atendimento, você está conversando com o seu cliente. E lá no final do seu atendimento, você vai ter uma classificação e vai convidar ele para uma pesquisa de satisfação. Quantas pessoas respondem às pesquisas de satisfação? Né? Então, respondendo à pergunta da Carla, é o seguinte, o erro em você automatizar tudo é não ouvir o seu cliente. Né? Então, quando você tem um processo de atendimento totalmente integrado, que entra no WhatsApp e vai para a voz, ou seja, totalmente multicanal, mas você vê um índice de pesquisa de satisfação de respondentes muito baixo, é ali que está o seu erro. Né? Então, ouvir o cliente não é oferecer uma pesquisa de satisfação para ele. Ouvir o seu cliente é, de fato, durante o processo da jornada dele, identificar essas palavras-chave que ele fala durante o atendimento. Já é a terceira vez que eu entro em contato com vocês. Eu trabalho em casa, eu não posso ficar sem o meu serviço. Então, ou seja, esses dados que são ocultos e que ficam ali na fala, né, eles não podem passar desapercebidos. Então, se for falar realmente de erro,
é falar que a gente não está ouvindo os nossos clientes de acordo exatamente aquilo que eles estão falando. Maravilha, vamos lá. O Pedro Henrique, enquanto eu vou conversando aqui, se um de vocês puder mandar, o Pedro Henrique falou que não consegue ler QR Code. Se puder colocar aqui o link no chat privado, eu Tá bom. compartilho no chat para eles. Perfeito. Eu vou Tá? colocar aqui. Ó, a pergunta do Pedro Henrique não entendi bem. Para termos isso apresentado, tem que rodar o atendimento dentro da plataforma de Omnichannel da Eleve ou integra com outras plataformas de Omnichannel que já utilizo? Excelente pergunta, Henrique. E sim, a gente integra com qualquer plataforma de Omnichannel que você tenha hoje, tá? Então, a gente consegue ali... Claro que dentro da plataforma da Eleve, essa integração ela já é plug and play, então você consegue facilmente ligar um filtro e você já está transacionando as informações, ou a gente pode pode disponibilizar um acesso, né, um SFTP ou um tipo de integração que a gente achar melhor, onde você vai conseguir depositar essas gravações de maneira confiável e segura, e através das gravações e os metadados a gente conseguir fazer uma integração low code, né? Então a gente quer sempre fugir ali da personalização, e também se precisar ir para personalização, a gente tem um time e tem produtos e serviços para conseguir cada vez mais facilitar essas integrações. Como a gente trouxe aqui, esses 500 minutos, eu acredito que nem todos vocês vão ser nossos clientes Eleve, né? Então, com essa degustação dos 500 minutos, a gente vai conseguir comprovar para vocês o quanto é fácil esse processo, e exatamente essa é a nossa proposta, né? Se integrar a qualquer tipo de Omnichannel que vocês tenham por aí para fazer esses resultados virarem realidade. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Colocaram para mim aqui? Deixa eu pegar. Ok, colocou aqui. Deixa eu pegar aqui, já compartilho com o pessoal no chat. Deixa eu pegar aqui, ó. Ótimo. Cadê meu chat, gente? Fico rodando tanto de tela. Aí você achar ela aqui é difícil, cara. Quase impossível. Achei. Tá aí o link, tá? Quem mandou foi o Pedro Henrique. Tá aí, vê se você consegue acessar, tá? Eu testei aqui, tá funcionando. Tem aqui a última pergunta pra gente poder fechar. Na verdade, tem duas. Cadê a pergunta, gente? Eu tô ficando louco hoje, viu, gente? Tô ficando louco. Pedro Martins. O que muda no papel dos times de atendimento quando a IA assume parte das conversas com o cliente? Essa é uma pergunta bem interessante, desafiadora e muitas vezes preocupante, né? Porque se fala muito da IA substituir pessoas. E de fato isso a gente já percebe que não vai acontecer. O que tem são situações onde as tarefas muito operacionais elas passam a não fazer mais sentido e as pessoas elas começam a ser muito mais estratégicas no processo. Situações como a gente falou, né, parece incabível você imaginar, contando essa história parece que é mentira, mas se vocês pensarem, existem vários clientes, né, que a gente está trabalhando que passam por essa jornada, onde eu tenho uma pessoa escutando ligação o dia inteiro e escrevendo o que aconteceu ali com a história, né, então o Baena falou, oi, tudo bem, o William respondeu, olá, tudo bem, e você? E assim por diante. Então, na prática, o que vai mudar é isso. Os times eles focam muito mais no cliente, com a inteligência artificial assumindo parte ali do processo, do que ficar na manualidade ali do processo, preenchendo um monte de formulário que não precisa ser preenchido, porque a própria automação e a integração, por isso que eu falei no início ali da integração entre sistemas, ela é relevante. Então a gente cansa de ligar em URAS e você digita ali CPF, endereço, nome do data de aniversário do cachorro e etc, e chega lá para o operador e você tem que falar a mesma coisa tudo de novo, né? Isso aí você ainda quer uma pesquisa de satisfação positiva, né? Não funciona. Então
Mas na prática é isso. Os operadores, os atendentes, eles precisam entender que a inteligência ela vem para ajudar, para apoiar. E aí eu diria até mais, tá? Trazendo para o lado de relacionamento, e esse é um trabalho que eu pessoalmente estou fazendo com alguns clientes. Eu abordei isso de uma forma simples, mas eu acho que vale a pena explorar. Imagina eu como operador ter uma preferência de clientes. Então, sei lá, eu sou mulher e eu tenho problemas com atender homens. Acontece, é uma realidade. Eu tenho N exemplos aqui para usar. E de fato, se eu pudesse atender só mulheres, como que seria a minha performance? Ah, mas William, mas você não pode atender só mulheres. Quem falou isso? No final das contas, eu como empresário, eu como dono de empresa, eu quero performance do meu time. Então eu vou explorar o máximo possível do meu operador para que ele possa entregar o melhor trabalho possível com o melhor conforto possível. A inteligência, ela traz esse tipo de possibilidade que humanamente é impossível a gente trazer tantos detalhes para chegar nesse nível de distribuição de tarefas. Então, como seria de fato eu trabalhar? Obviamente, a gente tem um contraponto, isso que é ok, mas eu também quero fazer com que esses meus colaboradores performem melhor. Mas no nível de atendimento, talvez esse seja o grande pulo do gato, né? A gente entende que traz muito mais conforto para o operador no final das contas e faz ele chegar num próximo nível. Respondendo também a pergunta do Paulo aí, é a seguinte, a gente vê cada vez mais a IA tomando a frente de vários atendimentos, né? E posso ser repetitivo, mas não é porque a IA está fazendo o atendimento dos nossos clientes que a gente vai deixar de auditar esses atendimentos, né? Então, assim como um operador humano, o OpenAI ele também consegue analisar as ligações que uma máquina faz. E eu acredito que é muito importante esse processo, porque uma vez você desenha uma URA ou um chatbot com uma tecnologia para fazer esse atendimento. A outra coisa, na outra ponta, você tem outra inteligência artificial fazendo a validação, né? E as duas conseguem convergir para cada vez mais você gerar insights e experiências ali. Um exemplo muito rápido que a gente fez na primeira conversa de chatbot que a gente colocou, ele identificou que o menu poderia ser otimizado, né? Porque eu dava o protocolo de atendimento na primeira parte do menu e eu dava o protocolo de atendimento no encerramento. Então, ou seja, essa mensagem ela estava duplicada. Então, a inteligência artificial ela conseguiu avaliar, né, e dar esse insight de melhoria no processo que até então estava sendo feito pelo IA. Mas um pequeno desvio ali no prompt fazia com que ele tivesse ali duas mensagens duplicadas, né? Então, esse é só um exemplo, mas, de novo, as máquinas elas podem e vão errar, né? Assim como os humanos. Então, a gente tem que auditar e garantir que essa experiência seja o mais compliance possível. Muito bom. Podemos continuar aqui? Como é que vocês estão do tempo aí? Podemos, vamos lá. Posso ficar o dia inteiro. O Pedro Henrique perguntou o seguinte: como integrar essa visão de análise das informações ocultas que são geradas em atendimento humano com a visão de atendimentos automatizados com chatbot de texto e voz? A tendência é morrer o atendimento humano de nível 1 ou muito básico? Eu diria que o atendimento de nível 1, quando a gente fala de atendimento nível 1, a gente está falando de atendimentos muito básicos, realmente. Preencher formulário, abrir ticket, algumas instruções muito básicas, como qual é o endereço do hospital para fazer o exame X. Eu diria que esse tipo de atendimento, de fato, ele tende a não existir mais, não faz tanto sentido você ter esse tipo de operação. Existe um processo, né? Então, eu acho que a gente está numa jornada onde a gente começa a falar, de fato, dessa descoberta dessas informações ocultas, e isso é muito estratégico para nós. Dentro da Eleve, a gente está criando um ecossistema onde eu consiga entregar num portal de relatoria, como se fosse um BI, para que o cliente consiga ter acesso a essas informações e, a partir dali, ele dar um próximo passo. Isso, para o cliente, efetivamente, ele se traduz em criar campanhas dentro de um CRM para tratar cada um desses assuntos. Então, se eu identifiquei ali uma oportunidade de venda, eu vou criar uma campanha de venda dentro do meu CRM.
se eu identifiquei uma questão de churn, eu vou trabalhar no meu time de retenção e farmer para trabalhar esse cliente e fidelização, alguma coisa nesse contexto. Eu não conheço ainda, acho que não existe ainda um sistema completo que traga toda essa jornada pronta, né? Até esse é um dos novos produtos que a gente está desenvolvendo também, justamente onde a gente está chamando de jornada de engajamento, onde você tem ali a experiência do cliente, toda a jornada que ele passa, como se fosse um prontuário, né? O que aconteceu com ele durante toda a história dele conosco, e a partir dali você tem várias instruções, o que melhor funciona com o Wagner. A partir dessa experiência, eu consigo também trabalhar com outros clientes similares ao Wagner, e a chance disso dar certo faz mais sentido. Hoje, então, a gente entende o OpenAI como sendo a plataforma que descobre essas informações. A gente tem um portal de autosserviço, onde o cliente tem acesso a essas informações como relatório, como dashboard, e ele cria as campanhas. O que a gente está criando agora no próximo nível é uma ferramenta que consolida tudo isso e já ajuda ele a disparar as campanhas com inteligência artificial, inclusive, recebendo lá um WhatsApp, enviando um WhatsApp, uma ligação, interagindo, renegociando, refidelizando, sem interação humana nenhuma. Então, isso vai ser o próximo passo que nós, como Eleve, trazendo um spoiler aí para os próximos meses que a gente quer apresentar. Mas é mais ou menos nessa jornada que a gente está trabalhando, tá? E aí também, dando os meus centavos de contribuição, então imagine você chega com uma base de dados de 5.000 horas de gravação que você tem ali dentro do OpenAI, né? E aí ele está falando do primeiro nível, você vai fazer a seguinte pergunta para ele: como eu aumento a retenção dos meus clientes, né, no primeiro nível, com base nas ligações que você tem aqui, né? Então, essa é uma pergunta que agora você vai poder fazer por uma base de dados real e generativa que você tem de casa, né? Então, esses próximos insights, né, que você vai conseguir fazer perguntas mais elaboradas, vai ser com base nas suas informações. Então, imagine que você vai estar não mais gerando um relatório, mas tendo uma conversa ali com um agente que está especializado e treinado com todas as horas de ligação da sua central de atendimento. Então, de novo, as possibilidades que a gente vê ali são infinitas, né? Então, ele vai ser o seu melhor especialista de atendimento. E isso é muito legal, né? Porque se a gente for pensar, as informações ocultas, elas estão principalmente no primeiro nível de atendimento, que é onde o cliente tem a primeira experiência, onde ele fala mais. Então, eu falei lá no início, né, que esse tipo de atendimento ele tende a ser substituído, e eu acho que isso é uma verdade, mas talvez nessa jornada aconteça um híbrido, onde você vai ter os assuntos principais ali sendo resolvidos. Eu quero saber o endereço, tá aqui, tchau. Mas quando ele quer falar um pouco mais, ele tem uma interação humana e a partir dali você consegue dar sequência no atendimento. Isso aí. Fantástico, gente, muito bom. Creio que não tem mais perguntas aqui agora. O Paulo fez tem mais uma pergunta aqui, vamos lá, se puder responder todas. Atualmente temos diversas plataformas de atuação dos chamados chatbots para atendimento. Vocês acreditam que por alguns projetos de atendimento serem lançados, as pessoas e com informações ainda imaturas prejudicaram a reputação da solução do chatbot no mercado atualmente? Eu acho que sim, existe uma disputa muito grande de valor, então você tem soluções aí de R$150, soluções de R$5.000 para começar, né? Então é um desnível muito grande, e se a gente for olhar a oferta final, a entrega, o produto fim, basicamente é a mesma coisa, você não tem grandes diferenças tecnológicas. O que vem diferenciando essas soluções é o atendimento, é o suporte, são os relatórios, são os insights, tudo isso que a gente falou aqui, você não vai ter numa plataforma de chatbot convencional, vai digite 1, digite 2, você vai falar com uma pessoa. De fato, existe um descrédito do cliente final em relação a isso, né? Eu participo de algumas masterminds aqui, alguns grupos de trabalho, de empresários, eu escuto bastante isso. Cara, contratei a ferramenta pensando que isso ia fazer tudo para mim, e não é mágica, né? Então,
de novo, existe uma utopia se a gente pensar que essa tecnologia ela vai substituir 100% do atendimento humano. Não vai, né? Ainda as nossas decisões elas são pautadas, não é em 0 e 1, mas tem emoções, tem relacionamento, né? tem questões pessoais ainda, e isso nenhuma máquina vai conseguir substituir. Então, eu acho que é um mercado hoje bastante pulverizado, mas as grandes soluções, as melhores do ponto de vista de entrega de valor, são as soluções que realmente se destacam no mercado e que vai conseguir ter vida longa, né? Porque, de fato, o custo cada vez baixa mais, então você tem... eu consigo cobrar cada vez menos do meu cliente, as soluções cada vez on demand, então eu compro e cancelo a hora que eu quiser, então você não tem fidelidade em relação a isso. O cliente ele cria campanhas diferentes usando soluções diferentes e ele analisa ali para aquela campanha específica o que funciona melhor para ele. E aí talvez essa seja, aí trazendo um lado mais consultivo, tirando o crachá leve, a preocupação é desenvolver algo que seja mais consolidado e híbrido possível para todas as jornadas, né? Essa é a minha provocação aqui com o time, quando a gente pensa em inovação, de uma plataforma que não seja só funcional do ponto de vista técnico, mas que ela tenha uma boa experiência para o usuário. Afinal de contas, né, a gente come pelos olhos, então eu brinco muito isso com o pessoal, precisa ter uma tela bonita, precisa ser fácil de utilizar, não adianta você criar um dashboard que tem 1 milhão de gráficos e o cara tem que fazer uma pós-graduação para entender. Então, tudo isso conta muito. Pode ser o melhor sistema do mundo, mas se ele for complexo, o cliente não usa. Se ele não souber qual botão ele tem que apertar, ele vai cancelar. Essa é a chave do sucesso, né? Não tem muito, não é inventar roda, é fazer o arroz com feijão. Então, isso bem feito, eu acho que é o que entrega valor para o cliente e a gente consegue ser diferencial nesse aspecto. Tá? Aqui na Eleve, essa é a nossa busca incessante, né, por nessa jornada. Gente, fantástico, muito bom. Quero deixar aqui aberto agora para cada um de vocês aqui fazer as considerações finais e despedir desse público que está com a gente, tanto ao vivo, as pessoas que vão assistir as gravações também. Vamos lá, Rafael. Bom, gente, muito obrigado pela oportunidade, Wagner. Espero não ser mais uma e ter mais várias apresentações, como vocês mesmos vêm trazendo, né? Estimular essa comunidade a falar de atendimento, falar de melhoria contínua e principalmente começar a democratizar a utilização da IA em aplicações práticas, né, e de fato lucráveis, né, como a gente vem colocando aqui, é muito importante para a gente aqui na Eleve, que está o dia todo trabalhando com tecnologia, o dia todo respirando tecnologia e principalmente o dia todo olhando o que o cliente quer, né? Então acho que respondendo ali também a pergunta do amigo, cara, a gente se põe do lado do cliente, né? Usa a aplicação, veja como é que está a experiência, né? Nós somos os nossos principais técnicos aí para ver se a coisa está funcionando ou não, né? Então, estimular esse fórum, estimular essa comunidade é muito legal para a gente poder participar e queremos estar sempre aqui. William. Isso aí. Então, como baiano, eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar uns minutinhos aqui, trazer algumas provocações. O meu objetivo é esse, né? Então espero ter deixado algumas pulgas atrás das orelhas aí. Essa é a intenção. Eu acho que como Eleve tem uma questão bastante importante. A gente falou nessa última pergunta e eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é como a gente trabalha, né, o nosso formato. Então, o que diferencia uma solução de R$300 para uma solução de 2.500, 3.000, 5.000, né, que é o patamar que a gente se encontra hoje e é onde a gente briga com os grandes players de mercado. Eu diria que basicamente está na forma que a gente constrói a jornada. Porque de fato você pode comprar e você vai dar um Google aí, você vai ter 1 milhão de soluções como a nossa, teoricamente, que você vai ter que fazer tudo sozinho. Só que você não é um especialista, você não passou por todas as dores de vários clientes. Então existe um benchmark, existe uma experiência, existe aqui toda uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que está incansável. São 20 pessoas pensando nisso, 24 horas em problemas que a gente pode ajudar a resolver, né? Então, aquela historinha, né? A gente não precisa errar
a vida inteira para aprender. Então a gente tem que aprender com os erros dos outros e a gente é uma grande consultoria de serviço nesse contexto que vende produto. Então a nossa jornada ela passa por esse processo. Eu até brinco, quando alguém vem me perguntar, o que vocês fazem? Eu pergunto, mas o que você faz primeiro? Deixa eu tentar ajustar para ver como que eu consigo te ajudar de uma forma melhor. Porque senão pode ser muito vago, né? Às vezes o cliente vem com uma necessidade de um bot de WhatsApp, mas o problema dele não é o WhatsApp. O problema dele é toda a parte de automação, de integração de sistemas. Então, eu tenho soluções nesse contexto para apoiar. Às vezes ele precisa só mapear processo. E aí a nossa indicação vai ser, cara, vamos contratar uma empresa, uma consultoria para te ajudar a mapear todos os processos da sua empresa, definir seus procedimentos, suas políticas, e aí a gente volta, porque isso tem que ter valor ao seu negócio. Então, essa é uma jornada que a gente trabalha muito forte. Os nossos clientes estão aqui, a gente tem muitos cases, né? A gente tem clientes muito grandes há muitos anos, então eu acho que isso é o que nos cadencia a ter essa autoridade para falar sobre isso, né? Muito mais do que fornecer só um PBX, uma solução de omnichannel, de WhatsApp, de bot, a gente tem essa jornada que ela é muito importante para nós, a gente valoriza muito, é o nosso ouro, né? Eu diria que o que a gente tem de mais importante é essa preocupação, de fato, com a experiência do cliente, com como essa jornada ela vai acontecer, e essa é a nossa luta todos os dias, né? Até eu brinco que trabalhar aqui na Eleve ela é um grande desafio no recrutamento, como todas as empresas, mas principalmente porque eu não estou em busca de pessoas que tenham um perfil técnico específico, sejam especialistas, mas que tenham um perfil comportamental para entender que a necessidade do cliente ela é o mais importante. E uma vez que eu entendo isso e eu trago isso para mim, eu trabalho no planejamento, na resolução disso. Então, tem o nosso convite lá no QR Code, a gente mandou o link também, né? Então, venham ter essa experiência, entender um pouquinho, conhecer a gente. Acho que vale muito a pena. Hoje nós estamos com mais de 400 projetos ativos, clientes que estão conosco desde a fundação, quando a gente era só um fabricante de PBX. Então, vem acompanhando esse avanço tecnológico, vem crescendo, grandes players, os maiores hospitais estão com a gente, né? Grandes farmacêuticas. Temos um cardápio bastante variado aí para todos os gostos. E a gente, no final das contas, é a nossa missão, né? Que é contribuir, ajudar as empresas, impulsionar o Brasil a ter resultado, né? E a tecnologia como propósito, ajudando nesse contexto. Obrigado, Wagner, pela oportunidade aí. Espero numa próxima poder contribuir também. Maravilha. William, Rafael, gratidão pela parceria contínua, tanto nos eventos presenciais quanto nos eventos online. Em breve teremos mais, com certeza. E nos encontraremos nos próximos eventos aí. Ano que vem tem muita coisa bacana, né? Esse ano ainda nós vamos ter ainda no dia 18 e 25. E nos encontraremos em breve. Maravilha. Ok? Boa. Obrigado, gente. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço, turma. Até mais. Valeu, tchau, tchau.